Olá, queridos, graça e paz. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse momento, porque creio que vai ser poderoso e sobrenatural, porque a palavra dele será ministrada. E todas as vezes que a palavra do Senhor é ministrada, algo novo e sobrenatural acontece. Então não será diferente nessa manhã. Mas antes de nós começarmos a falar da palavra do Senhor, eu quero que você se lembre de seguir a igreja no Instagram, @verbobh, se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho para que você receba a notificação de toda a programação, de tudo que está sendo feito e produzido aqui, porque o conteúdo aqui preparado tem como propósito abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Então não fique de fora dessa. Eu quero compartilhar com vocês hoje um tema, eu creio que seja pertinente para os nossos dias. Eu quero falar sobre como princípios que regem uma vida vitoriosa, ou seja, princípios para uma vida vitoriosa. E nós vamos extrair esses princípios do capítulo 4 do livro de Apocalipse, quando João teve aquela visão sobrenatural, aquela experiência extraordinária, a qual foi vivida por ele na ilha de Patmos. Então, quero que você leia comigo Apocalipse, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aleluia. Pai, esta é a tua palavra, agradecemos por ela, sabemos que ela é viva e eficaz, e através dela nós somos transformados, abençoados e aperfeiçoados. Por isso eu agradeço, porque vamos crescer nessa manhã para a glória de Deus Pai. Muito obrigado, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, antes de nós falarmos especificamente da experiência vivida pelo apóstolo João na ilha de Patmos, nós precisamos entender que houveram coisas que aconteceram antes dessa experiência vivida pelo apóstolo. É interessante que, antes de João receber essa visão profética de ser levado em espírito à sala do trono, a história vai dizer para mim e para você que João era o último dos apóstolos. E por essa razão, ele sempre falava de Cristo, do seu amor, ele pregava o Evangelho, e pessoas estavam sendo transformadas, mudadas, abençoadas, impactadas por todo o ensino que vinha por intermédio do apóstolo João. Por essa razão, irmãos, naquela época, o imperador tinha como propósito calar aqueles que testemunhavam a respeito de Cristo. Ele não queria que o evangelho fosse propagado, ele não queria que as pessoas abandonassem os falsos deuses, porque naquela época os imperadores se consideravam deuses e erguiam templos em adoração a eles mesmos. E por esta razão, quando essas pessoas eram tocadas pela graça, tocadas pelo conhecimento da verdade, elas deixavam de adorar falsos deuses e se voltavam para o Deus verdadeiro. E por essa razão, ele tinha como propósito fazer com que todos os mensageiros, aqueles que pregavam o evangelho, abandonassem a sua fé, negassem a sua fé, para que assim as pessoas que foram alcançadas antes por essas verdades também retrocedessem na sua confissão de fé ao Senhor Jesus Cristo. Então, pensando numa forma como matar João de forma pública, o imperador ele pensou em algo inusitado.
porque ao consultar a história, ele pôde ver que Pedro havia sido crucificado de cabeça para baixo, que Marcos havia sido arrastado pelas ruas de Alexandria. Então ele pensou numa forma diferente, em proporcionar um espetáculo público onde João seria executado na presença de todos. Então, com a intenção de entrar na história, o imperador pensou numa maneira muito inusitada de matar o apóstolo João. A história diz que ele pega um tonel, como se fosse um grande tambor, e ele enche de azeite e coloca brasas, fogo embaixo, com a intenção de fazer com que aquele azeite fervesse. João seria jogado ali dentro, diante de todas as pessoas. Então ele colocou aquele azeite para ferver, e João é trazido como se fosse num coliseu, como se fosse num teatro, onde as pessoas estavam ali reunidas, e ele pressiona João, diante de todas aquelas testemunhas, a negar a Cristo Jesus. Porém, João não retrocedeu na sua fé, e muito menos na sua convicção, e manteve-se firme, crendo no poder e na graça de Deus que operava em seu favor. Mas, na cabeça do imperador, ele imaginava que João sofreria muito. Talvez ele imaginaria que ao jogar o João ali dentro, ele derreteria, ele seria fervido ou cozinhado, sei lá, dentro do azeite quente. Porém, para surpresa do imperador e de todos, a história diz que quando o apóstolo João é jogado dentro daquele tambor de azeite fervendo, nada aconteceu. Milagrosamente, de forma extraordinária, João teve a sua vida poupada diante de todos. É claro que aqui, abrindo um parênteses, eu acredito, irmãos, que João não foi morto por aquele azeite quente preparado pelo imperador, porque ele já estava ungido com azeite mais quente ainda. Então ele teve a sua vida preservada. Porém, quando João não morre, aquilo causa espanto, as pessoas ficam aterrorizadas, espantadas ao ver a forma extraordinária como ele foi livre daquela situação. O próximo passo, então, daquele imperador foi levá-lo para a ilha de Pátimos. E é interessante, irmãos, que a ilha de Pátimos era um lugar destinado para todas as pessoas que, de alguma forma, escapou da morte. Ou seja, quando as pessoas passavam por situações extremas, quando elas escapavam de sentenças, quando elas não morriam diante de decretos, essas pessoas então eram levadas para Pátimos. E Pátimos então se tornou um lugar, na visão dos romanos e dos gregos, um lugar amaldiçoado. Então, todas as pessoas que de alguma forma escapavam da morte, elas precisavam ser conduzidas lá, retiradas do meio do convívio social. E não foi diferente com o apóstolo João. Por esta razão, eles preparam um barco e João faz uma viagem. Para você ter uma noção, João tinha aproximadamente entre 90 e 95 anos de idade. Quando isso ocorreu em sua vida, ele foi levado para Pátimos. E ao chegar lá, quando ele foi deixado ali pelos seus algozes, a Bíblia vai dizer que ele vai experimentar algo completamente diferente e sobrenatural. Aos olhos naturais, quando João é deixado naquela ilha, ele poderia olhar para a frente, ele veria apenas uma mata. Se ele olhasse para a direita, para a esquerda, ele não veria ninguém. E se olhasse para trás, ele veria o mar. Aparentemente, João estava abandonado, esquecido em um lugar. E ali, o que o levou para ali foi a sua fé, foi a sua fidelidade. Então, aparentemente, João havia sido abandonado, mas a Bíblia vai dizer para mim e para você, que no versículo 1, quando João olhou para frente, para trás, para a direita e para a esquerda, tudo estava fechado, ele ouviu uma voz. Uma voz como de trovão, como de trombeta, que começou a falar com ele. E quando essa voz começou a falar ao coração de João, a primeira coisa que essa voz disse, para que ele deveria olhar para o alto, que ele deveria olhar para cima. Ou seja, quando o cristão, ao seu redor, ele enxerga porta fechada, o que ele precisa fazer para ter uma vida vitoriosa é olhar para o alto. Porque mesmo que todas as coisas aqui na terra estejam fechadas, sempre no céu nós vamos encontrar uma porta aberta. O texto diz que João olhou para o alto e ele viu uma porta
aberta no céu. Então, qual seria o primeiro princípio? É entender, irmãos, que sempre nós vamos poder contar com o favor de Deus. Por mais que as pessoas fechem as portas, por mais que você possa ouvir não de muitas pessoas, por mais que as situações se demonstrem de forma desfavorável, eu quero que você entenda e creia que se você olhar para o alto, você vai encontrar uma porta aberta. Isso significa que nós sempre poderemos contar com o favor, com a graça, com a misericórdia de Deus, porque há uma porta aberta no céu. Não se esqueça disso. Todas as vezes que o medo vier, que o desespero bater a sua porta, todas as vezes que você perceber que a ansiedade está querendo tomar conta do seu coração, pare de olhar para as coisas que estão ao seu redor. Tire o foco daquilo que não vai resolver o seu problema. Tire o foco daquilo que para você hoje é uma falta. Tire os olhos daquilo que para você hoje é uma necessidade, porque o seu socorro não vai vir daqui, o seu socorro virá do Senhor. A provisão não vem dessa terra, a provisão vem de Deus. Se nós olharmos para Ele, se nós firmarmos nossos olhos nele, nós vamos encontrar nele socorro, provisão, tudo aquilo que precisamos, irmãos, para viver uma vida abençoada, próspera nessa terra. Então João viu uma porta aberta no céu, e em espírito ele foi convidado a entrar nessa sala do trono. E o texto bíblico diz que quando João entra naquela sala, a primeira coisa que ele vai se deparar é com um trono. Ele vai ver que há um trono dentro da sala do trono. É interessante, irmãos, que o texto bíblico faz questão de dizer para mim e para você que este trono estava ocupado. Irmãos, isso é um detalhe muito, muito, muito importante. Se você gosta de filmes épicos, assim como eu, você vai perceber que todas as vezes que há uma invasão, quando um povo inimigo vem contra um outro reino, contra um outro rei, o foco principal da nação invasora é destituir aquele que está no trono. Perceba que o alvo final é destituir aquele que está no trono. Porque desde o momento que aquele que está no trono é deposto, significa agora que toda aquela nação está subjugada a um novo soberano. Significa agora que há alguém diferente no poder, há alguém diferente no comando, e as pessoas daquela cidade, daquele país, agora estão sujeitas a um novo governo. Eu quero te chamar a sua atenção para esse detalhe, pois quando João entra na sala do trono, ele vai dizer que o trono está ocupado. É interessante, irmãos, que isso fez os meus olhos ressaltarem, o meu coração encher de alegria, porque eu pude entender da parte do Espírito Santo de Deus, que o segundo princípio para que eu viva uma vida vitoriosa é entender que o trono não está vazio, ou seja, Deus está no controle. Deus está no controle, Deus está no governo, Deus está no comando. É Ele que vai guiar a mim, Ele que vai guiar você, é Ele que vai nos conduzir. Irmãos, nada pega o nosso Deus de surpresa. Você, às vezes, é surpreendido. Talvez você não consiga entender muitas das coisas que acontecem. Às vezes você quer respostas para muitos questionamentos, mas, na verdade, a resposta a qual eu e você precisamos ter e acreditar nela é que Deus está no controle. Ele é aquele que está nos conduzindo, não apenas hoje, não apenas amanhã, mas todos os dias das nossas vidas, Ele nos guiará. Nos guiará para onde? Aos pastos verdejantes, para as águas tranquilas, para um lugar de refrigério, porque Ele é aquele que está no comando, Ele está no controle de todas as coisas. Você lembra daquilo que foi escrito em Colossenses 1,13? Nós estávamos debaixo de um governo de morte, de maldição e de miséria. Éramos escravizados e subjugados. Nós não tínhamos direitos de escolha.
Ou seja, porque nós éramos escravos do pecado. Porém, quando Cristo nos resgatou, Ele nos tirou debaixo de um governo de maldição, de morte e de miséria. E o governo ao qual hoje nós estamos sujeitos é o governo da justiça, é o governo da paz, é o governo da saúde divina, é o governo da prosperidade, é o governo abençoador. Ou seja, é debaixo desse governo que hoje nós estamos sujeitos. E o rei desse governo, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, e nós estamos debaixo da sua ordem, nós estamos debaixo da sua diretriz, nós estamos debaixo da sua palavra. Então, por esta razão, eu e você precisamos entender, irmãos, Deus está no controle de tudo. Não deixe se levar por aquilo que a sua mente diz, não deixe se levar por aquilo que as circunstâncias apresentam, não deixe se levar pelas situações que estão à sua volta. Entenda, Deus está no controle, o trono não está vazio, o trono está ocupado, aquele cujos seus olhos são como chamas de fogo, como os seus cabelos brancos como a neve. A Bíblia vai dizer que os seus pés são como um latão reluzente, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É esse Jesus que ressuscitou da morte, Ele está assentado no trono, à destra de Deus Pai. É Ele quem dirige, é Ele quem governa a minha vida e a sua vida. Nós estamos debaixo dEle, nós estamos debaixo, sob os seus cuidados. Ele é o nosso protetor. Por isso, meu irmão, entenda, a nossa vida tem governo. Nós não somos como um carro desgovernado, nós não somos pessoas que estão vivendo uma vida sem rumo, nós não somos pessoas que não têm um destino, pelo contrário, Ele está no comando, Ele está no governo, o trono está ocupado. Então, por esta razão, eu não preciso deixar-me levar pelas emoções, mas crer firmemente no autor e consumador da minha fé, porque Ele sustentará a minha vida, Ele vai prover aquilo que eu preciso, porque Ele é meu Pai, Ele é o meu Deus, mas também Ele é o meu Senhor provedor. Por isso que um dos seus nomes redentivos é Jeová Jirê. Entenda, meu irmão, Ele é aquele que vai suprir o que você precisa, Ele é aquele que vai abrir portas para você, Ele é aquele que vai sustentar a sua vida, Ele é aquele que vai guardar a sua mente e o seu coração com aquela paz que Paulo vai descrever em Filipenses, que excede a todo entendimento. Por esta razão, creia e entenda, Deus está no controle. E se Deus está no controle, irmãos, o terceiro princípio para uma vida vitoriosa é entender que eu posso descansar. Eu posso descansar. Diga após mim, repita por favor, eu posso descansar. Você pode descansar. Você não precisa viver ansioso ou ansiosa. Você não precisa viver desesperado ou desesperada. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas, tão aflitas, que elas já roeram as unhas das mãos, agora está roendo até as unhas dos pés, de tanto desespero e aflição. Mas não se esqueça, você tem um Deus no controle, você tem um Deus no comando, você tem um Deus assentado no trono, e esse Deus é por você. E se Ele é por você, descanse, confia nele. Como o salmista vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer por você. Irmãos, eu tive uma experiência muito boa, porque nós que somos pessoas urbanas, né, somos cercados pela selva de pedra, mas quando você tem a oportunidade de ir para uma zona rural, onde você se depara com uma imensa vegetação, quando você depara com colinas, né, maravilhosas, vários tons de verde, aquilo é refrescante, é revigorante, aquilo traz um refrigério. Eu lembro que eu fui para uma região rural com algumas pessoas da igreja, e logo pela manhã, quando eu acordei bem cedo, eu tive a oportunidade de abrir a janela e dei de cara com toda aquela paisagem. Gente, aquilo é tão revigorante, você percebe aquele frescor, aquele ar puro, e nada melhor, e ainda melhor, para a coisa ainda ficar melhor, você tomando aquele cafezinho bem quente, naquela xícara de lata, né, de ferro, e você olha para toda aquela paisagem, como aquilo traz refrigério para a alma, é um renovo. Você descansa, você refrigera a sua alma. Por que eu estou dizendo isso? Quando João entra na sala do trono,
Ele não apenas observou que o trono estava ocupado. É interessante que João vai dizer para mim e para você, que além do trono estar ocupado, havia um arco-íris sobre ele. E João vai descrever que esse arco-íris era na cor do aspecto da esmeralda. E isso me fez pensar, irmãos, numa pesquisa que eu fiz há muito tempo atrás, eu pude perceber que as cores têm uma função. Elas funcionam da seguinte forma: elas despertam desejos, elas despertam sentimentos, As cores, elas trazem à tona, às vezes, o que nós temos dentro. E é interessante que uma das coisas que eu pude perceber é que a cor verde é uma cor que não cansa os olhos. É uma cor que refrigera, é uma cor que você não enjoa. Às vezes você vai enjoar de uma camisa azul, de uma blusa amarela, de uma camisa verde, de uma camisa lilás, não sei, mas o verde é uma cor que você não se cansa. Por essa razão eu creio que Deus pintou as vegetações tudo de verde, para que os nossos olhos não viessem a se cansar. Por que eu estou dizendo isso? Da mesma forma, quando você se depara com uma vegetação e aquilo é revigorante para a sua alma, da mesma forma, se você manter os seus olhos no trono de Deus, você será conduzido para um lugar de descanso. Deus não te fez para viver sobrecarregado. Se fosse para você viver sobrecarregado, você já teria nascido com uma mochila nas costas. Mas desde o momento que você não nasceu com nada nas costas, que sirva como um instrumento de carregar coisas, isso me faz entender que eu e você nascemos para viver uma vida leve no Senhor. Por isso que Ele propõe para mim e para você a troca de fardos. Ele vai dizer: pega o meu fardo que é leve, pega o meu fardo que é suave. Por quê? Ele não quer que você viva uma vida sobrecarregada emocionalmente. Deus não quer ver você uma pessoa muito para baixo, infeliz, insatisfeita, uma pessoa que não se sente bem consigo mesmo. Mas muitas das vezes as coisas que passam na mente, as coisas que nós escutamos, têm um efeito negativo, de maneira tal que nós nos deixamos se levar por isso. Por essa razão Ele está dizendo para mim e para você: não tire os olhos de mim. Se você manter os seus olhos em mim, o seu coração receberá refrigério e paz. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer que devemos olhar firmemente. E essa palavra firmemente significa olhar com muita atenção, não permitir com que o seu olhar se desvie. Porque muitas coisas acontecem, irmãos, no dia a dia, muitas coisas o mundo apresenta com a intenção de fazer com que os nossos olhos se desviem. Nós seremos tentados diariamente a não prestar atenção naquele que traz refrigério à nossa alma, para prestar atenção nas coisas que afligem o nosso ser. Por essa razão, olhar para Deus é essencial, olhar para Ele, manter os nossos olhos nele, é essencial para que o nosso coração seja preservado em paz. Se você quer ter uma vida vitoriosa, você precisa manter os seus olhos nele. Lembra daquilo que Deus vai dizer a Josué, no capítulo 1, no versículo 8, dizendo: não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele. Ou seja, mantenha os seus olhos na palavra, mantenha os seus olhos em Deus. E hoje, o que representa olhar para Deus, manter os nossos olhos nele, é manter os nossos olhos fixos na palavra, irmãos. Porque por mais que o mundo digam coisas, por mais que coisas sejam faladas, mas a verdade absoluta nós só iremos encontrar na palavra de Deus. Por isso que ele, ao dizer a respeito desse arco, me fez pensar que nós devemos manter os nossos olhos firmes no Senhor. Tira os olhos das impossibilidades, tira os olhos das circunstâncias, tira os olhos daquilo que você julga ser limitação. Tira os olhos dessas coisas que trazem peso, que trazem dor, que trazem tristeza, que trazem frustração. Tira os olhos dessas coisas que mexem com as suas emoções de maneira negativa. Por isso eu quero te dizer, olhe para Ele, olhe para o trono da graça, mantenha os seus olhos nele, meu irmão. Porque à medida que você manter os seus olhos firmes no Senhor, as suas emoções receberão equilíbrio, a sua alma será aquietada, você vai receber paz tanto na sua mente como no seu coração, você vai encontrar descanso, alívio
e conforto na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Por isso nós precisamos manter os nossos olhos nele, firme, olhando para ele. Olha que coisa linda, irmãos. Então perceba, o primeiro princípio é enxergar por meio dos olhos da fé que há uma porta aberta no céu. Sempre podemos contar com Deus. Depois devemos entender que para que vivamos uma vida vitoriosa é compreender que Deus está no controle, Deus está no comando, mas também para que vivamos uma vida de acordo com aquilo que Ele determinou e planejou para cada um de nós, devemos manter os nossos olhos nele, para que recebamos refrigério e alívio e descanso. Mas aí o texto bíblico não para por aí, porque depois de dizer a respeito desse arco-íris em cima do trono, ele vai falar a respeito dos 7 Espíritos de Deus, ou seja, das 7 tochas de fogo. Eu achei isso muito interessante quando o Espírito Santo me fez pensar nisso. Eu pude perceber o seguinte, irmãos, que nós também, como cristãos, para que a nossa vida seja relevante e para que vivamos uma vida de acordo com aquilo que Deus sonhou e para que experimentemos de forma plena aquilo que as Escrituras dizem, nós precisamos do Espírito, precisamos viver uma vida cheia do Espírito. Irmãos, muitas das vezes as pessoas não estão conseguindo completar o seu percurso, muitas pessoas estão às vezes parando no meio da caminhada, muitas pessoas não estão chegando no seu destino final, porque às vezes estão tentando chegar na força do seu braço, estão tentando chegar neste lugar final, baseados no seu intelecto, naquilo que têm, naquilo que possuem. Mas na verdade, irmãos, a nossa caminhada na terra, ela precisa ser feita na unção do Espírito Santo. Zacarias no capítulo 4, no versículo 10, ele vai dizer, não é por força, não é nem por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Há uma urgência, há uma necessidade de viver uma vida no Espírito. Se você olhar para aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, nós estamos vivendo na atualidade, debaixo da dispensação do ministério do Espírito Santo. E nós precisamos, irmãos, desse enchimento pleno, dessa visitação plena, nós precisamos nos encher diariamente. Se a questão de se encher do Espírito Santo não fosse algo importante, Paulo não teria dito isso lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, quando ele vai dizer, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Há uma necessidade, há uma urgência, irmãos, porque à medida que nós nos enchemos do Espírito Santo, o Espírito Santo com seu poder extraordinário, ele vai trazer equilíbrio às nossas emoções. Muitas das vezes nós nos desesperamos porque deixamos nos levar pelo calor do momento, mas o Espírito Santo é aquele que vai trazer a mim e a você sobriedade e equilíbrio nos momentos difíceis. Porque se eu deixar me levar por aquilo que eu estou ouvindo e vendo, eu posso ser precipitado em ações, em palavras e no meu comportamento. Porém, se eu estiver cheio do Espírito Santo, Ele trará clareza, Ele trará entendimento, Ele me dará a compreensão certa, para que eu faça o que é certo, faça o que é certo, para que eu diga o que é certo, para que eu ande de maneira correta. Há uma necessidade, irmãos, se quisermos viver uma vida vitoriosa, de viver cheios do Espírito Santo. Numa outra live eu dei até uma pincelada sobre isso, mas eu vou tocar nesse ponto de novo. Quando Paulo fala sobre não embriagar de vinho, ele estava falando de forma literal, porque os irmãos estavam usando do vinho como uma válvula de escape, para aliviar as tensões que estavam acontecendo por causa das contendas e das dissoluções. E Paulo estava dizendo, em outras palavras, não adianta você recorrer às coisas naturais, algo que possa produzir um certo alívio, porque aquilo que é natural vai produzir um efeito passageiro. Porém, se vocês encherem do Espírito Santo, o que vai ser produzido em vocês não apenas virá, mas permanecerá, porque aquilo que o Espírito Santo produz, ele é permanente. Por isso que lá em Judas 1 vai dizer que a unção que dele nós recebemos, ela permanece. E a necessidade dessa unção permanecer em nós é para nos ajudar a lidar não apenas com os aspectos ministeriais ou espirituais, mas para que a gente também saiba lidar com as questões da vida. Porque muitas das vezes, irmãos, eu e você precisamos entender que nós tentamos resolver questões da vida baseado naquilo que temos como certo.
A nossa cosmovisão muitas das vezes nos faz entender o mundo de uma certa forma, mas na verdade quando o Espírito Santo nos enche, e você lembra que na última live eu disse que a palavra encher no original significa controlar, ou seja, quando somos controlados, dirigidos pelo Espírito Santo, a nossa maneira de ver as coisas não vai estar mais baseada naquilo que nós entendemos como razão humana, mas nós vamos começar a enxergar as coisas na ótica de Deus. Você lembra daquilo que está escrito? Se eu não me engano, em 1º ou 2º Reis, no capítulo 6, quando a Bíblia vai dizer que o servo de Eliseu, ao acordar pela manhã, e ao olhar para as campinas, ele viu um grande exército. E naquele momento, quando ele viu aquele grande exército, o texto bíblico diz que ele se desespera. E ele olha para o seu Senhor e diz, e agora, o que faremos? Porém, naquele momento, o profeta Eliseu olha para o seu servo e vai dizer, não tenha medo. Por que você está preocupado? Aqui estou parafraseando o texto. Por que você está preocupado? Qual a razão que você está desesperado? Porventura você está deixando se levar por aquilo que você está vendo? Aí o profeta vai dizer o seguinte, Senhor, abre os olhos desse moço. Que olhos o profeta estava falando? Os olhos espirituais. Com qual propósito? Para que ele pudesse enxergar que eles não estavam sozinhos naquela luta. Eles não estavam sozinhos naquele lugar. Naquele momento, quando os olhos do servo foram abertos, a Bíblia diz que ele pôde ver carros, cavaleiros e cavalos de fogo. Perceba, irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, Ele vai produzir em mim essa visão que nos ajuda a enxergar além daquilo que os nossos olhos naturais nos mostram, nos revelam. O Espírito Santo é aquele que tem o poder de aumentar a nossa visão, o ângulo de visão. Ele é aquele como se fosse uma lupa, que nos faz enxergar além das circunstâncias, que nos faz enxergar além dos problemas, de maneira tal que o nosso coração consegue descansar e confiar, e às vezes as pessoas não conseguem entender, porque estamos calmos e tranquilos mediante aquela situação. É porque os nossos olhos não estão presos no que as circunstâncias estão dizendo, mas eles estão firmes no Senhor. Enquanto os olhos naturais mostrou para aquele servo que havia morte e destruição, os olhos espirituais mostrou para Eliseu que havia escape, livramento e socorro. Aleluia! Por isso, irmãos, eu e você precisamos dessa iluminação, desse Espírito em nós, iluminando, nos guiando, nos dirigindo, abrindo os nossos olhos, como também os nossos ouvidos, e nos fazendo entender o plano perfeito de Deus. Precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Não se encha de coisas que vão produzir em você um efeito temporário, mas se encha do Espírito Santo de Deus, que produzirá em você algo permanente e duradouro. Porque essa unção liberada pelo Espírito Santo de Deus, Ele capacitará a mim e a você a viver uma vida poderosa, vitoriosa nessa terra. Porque quando eu falo de vida vitoriosa, eu não estou falando de riqueza, não estou falando de ser milionário, estou falando de ter sucesso em tudo aquilo que você fizer. Porque a palavra prosperidade, ela significa ser suprido em tudo. E ser suprido em tudo significa também ter sucesso em tudo. Porque Deus criou a mim e a você para a gente dar certo, irmãos. Nós nascemos para dar certo. Nós nascemos para crescer, para avançar, nós nascemos para prosperar, nós nascemos para romper. Deus nos colocou nessa terra justamente para fazer diferença. Mas o que eu e você precisamos entender é, para que eu possa desfrutar de tudo aquilo que está disponível para mim, em primeiro lugar eu tenho que renovar a minha mente. Entender aquilo que as Sagradas Escrituras dizem, entender o que a Bíblia fala ao meu respeito, a respeito de Deus, a respeito daquilo que eu tenho, do que eu posso, é essencial para desencadear uma vida no sobrenatural. Mas além de renovar minha mente, eu preciso andar no Espírito, eu preciso viver no Espírito. E a única maneira que uma pessoa anda no Espírito e vive no Espírito é se enchendo dele. Por isso que João vai dizer que ele viu sete taxas de fogo, tochas de fogo, e ele viu ali os 7, que representavam os 7 Espíritos de Deus, para fazer essa menção a mim e a você, que precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Então perceba, irmãos, os aspectos que eu pude perceber, através da iluminação do Espírito Santo, que vai proporcionar a mim e a você uma vida vitoriosa, me faz partir do primeiro ponto, qual é? Entender que há uma porta aberta no céu. Isso me faz entender que eu sempre vou poder contar com favor, sempre vou poder contar com a graça, com a intervenção de Deus. O segundo ponto é compreender que
Ele está no controle. O trono da sala do trono não está desocupado. Deus não foi deposto da sua posição. Deus está lá, assentado lá, e Ele governa, Ele tem domínio, Ele tem poder, Ele tem autoridade. E nós podemos crer que o seu governo está regendo sobre nós, estamos debaixo do seu domínio, nós não estamos debaixo da sua liderança. E assim como Ele proporcionou para Israel um caminho seguro até a terra prometida, Ele também preparou para mim e para você um caminho seguro. Isso não significa que não haverá desafios ou circunstâncias não se levantarão, mas o que eu estou dizendo, mesmo que os problemas se levantem, mesmo que as circunstâncias se apresentem, nós não podemos esquecer, Ele está nos conduzindo em triunfo, e as circunstâncias não nos impedirão de chegar no nosso destino final, porque Ele é aquele que está regendo sobre nós, Ele é aquele que está no controle da nossa história. E se nós seguirmos as suas orientações, cabalmente nós chegaremos num lugar destinado por Ele, antes mesmo do nosso nascimento. Então perceba, Deus está no controle, e se Ele está lá, se Ele está no comando, isso me leva a um lugar de descanso. Significa que eu não preciso viver ansioso e nem ansiosa, mas eu posso descansar e crer. Mas olha a situação atual. Isso não impede de eu descansar em Deus, porque nós não nos movemos de acordo com a atuação, com a situação atual, mas nós nos movemos de acordo com a palavra, nós nos movemos de acordo com a nossa fé. Então nós podemos descansar em Deus, sabendo que Ele está no controle. Por isso, eu não posso tirar os meus olhos dEle. Eu preciso manter os meus olhos nele. Eu preciso tirar os olhos daquilo que geram em mim, que estabelece em mim crenças limitantes. Tudo aquilo que você tem olhado ao seu redor, tem gerado incredulidade e medo, tira os olhos dessas coisas e comece a olhar para Deus. Porque a coragem necessária para você ir enfrentar e romper vem de Deus. Perceba que quando, lá em 1 Samuel 17, diz que Saul e os seus soldados estavam aterrorizados por causa de um grande homem chamado Golias, a Bíblia diz que eles ficaram apavorados e durante 40 dias aquele homem afrontou e não obteve respostas. Enquanto todos estavam olhando para a força de Golias, para a habilidade de Golias, para a sua armadura, como também para o seu escudeiro que carregava suas armas, eles se viram paralisados e aterrorizados. Porém, Davi, ao chegar naquele acampamento, ele não prestou atenção naquilo que o gigante podia, ele não ficou admirando os anos de experiência que ele tinha como um guerreiro, mas Davi manteve os seus olhos em Deus. E é naquele momento, por olhar para o Senhor, Davi pôde ter a convicção que da mesma forma como um urso e um leão foram entregues nas minhas mãos, não será diferente com este filisteu. Ele também será entregue nas minhas mãos, porque eu posso imaginar Davi dizendo o que está em 1 João 4,4, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Oh, aleluia! Por isso nós podemos descansar. E por fim, para que vivamos uma vida vitoriosa, nós precisamos entender a necessidade de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Encha-se do Espírito. Mergulhe no Espírito. Perceba que lá em Ezequiel, no capítulo 47, quando a Bíblia diz que o profeta foi conduzido, e à medida que ele andava, as águas iam subindo de nível. Começou nos tornozelos, e depois subiu aos joelhos, chegou até os lombos, até que por fim chegou em um lugar onde as águas eram tão profundas, que não tinha outra opção a não ser nadar. Da mesma forma como nós enxergamos essa visão profética por intermédio do profeta, narrado por ele em seu livro, nós precisamos entender, queridos, que da mesma forma Deus tem um progresso para mim e para você. Ele não te chamou para ficar apenas à margem, onde a graça e o poder dele tocam apenas os seus tornozelos. Pelo contrário, Ele quer que a gente seja inundado, Ele quer que a gente seja cheio, Ele quer que a gente mergulhe, Ele quer que a gente inunde. Com qual propósito? Porque cheios do Espírito, nós vamos poder transbordar na vida daqueles que estão à nossa volta, nós vamos poder transbordar sobre a vida dos nossos familiares, nós vamos poder transbordar sobre a vida daqueles que nos cercam. Nós precisamos de uma vida cheia do Espírito de Deus. Por isso que eu e você precisamos entender esses princípios nessa manhã.
Porque compreendendo essa verdade, praticando essa verdade, nós vamos viver essa vida a qual Deus tem para mim, Deus tem para você, que Ele tem para cada um de nós. Amém, queridos? Não se esqueça, há uma porta aberta no céu. Deus está assentado no trono. Tire os olhos das circunstâncias e olhe para Ele. E não se esqueça, viva uma vida cheia do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e que Ele te dê a paz em Cristo Jesus. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Deus abençoe vocês.